Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre um tema a pedido de uma aluna minha, a Vilma de Freitas, sobre descondenado. Descondenado é uma palavra que não existe na nossa língua pátria, no nosso vernáculo, e não existe em nenhuma outra língua. Não existe na língua francesa, na língua inglesa, né? No castelhano, no italiano, no alemão, no russo. Não existe esse termo descondenado. Isso nunca foi usado. O meu professor, Ivanildo Bechara, de linguística, quando eu cursava letras na Universidade do Estado da Guanabara, lá atrás, né? O Evanildo é hoje membro da Academia de Letras, né? E continua vivo lá com aproximadamente 96 anos. Está bem, está firme. E eu fico muito satisfeito, porque eu aprendi muito com o Evanildo Bechara. O neologismo são fatos sociais que acontecem de tempo em tempo, né? De tempo acontece o neologismo. Então, ele pegou o termo condenado, que vem do verbo condenar. O condenado é o particípio, né? É o particípio passado, coisas pretéritas a que ele se refere. E colocaram um prefixo que tem um significado negativo. Por exemplo, confiar. Eu confio em você. Hã? É afirmativo. Quando eu digo desconfio de você, eu já faço uma negação. Então, descondenado, para esses indivíduos que criaram esse novo neologismo, significa que não está mais condenado. Isso aí é uma grande besteira, uma grande ilusão, um ledo engano, né? Primeiro que não existe no nosso vernáculo descondenado. O que existe em todas as línguas planetária é culpado ou inocente. Não interessa em que instância você foi declarado culpado ou declarado inocente. Se você foi declarado inocente na última instância, apesar de ter sido na primeira, na segunda e na terceira, tá entendendo? A última instância declarou você inocente, é a palavra final. Por isso que o artigo número 5 da nossa gloriosa Constituição Redentora, né, de 1988, no seu artigo 5, número 57, diz que só há condenação, né, transitado e julgado quando em última instância assim declarado, porque nós temos a presunção de inocência. Você pode ser condenado por um juiz peitado. O que é um juiz peitado? É um juiz corrupto, não é? Que fraudulenta provas para condenar o réu por interesse próprio ou interesse de terceiros, ou interesses alheios. O juiz peitado é um juiz que é parcial, né? Ele é parcial, ele não é correto, ele é um juiz desonrado. Mas aí vem um juiz de segunda instância, um colegiado, para tentar ver o que aconteceu, por que foi condenado. Se ele mantém, aí vem o da terceira instância, né? Seria o STJ. Se o STJ também mantém, diminui a pena, aí vai para o Supremo, que é a quarta instância. Se lá surgem provas de que as provas foram fraudadas, foram montadas, todas aquelas condenações de primeira, segunda e terceira instância são anuladas.
penas são revogadas. E aí o réu se torna inocente, não descondenado. Não existe isso. Revogam-se as decisões de outras instâncias, são anuladas as sentenças, as decisões, os acórdãos, e passa a valer o da última instância. Porque na última instância o réu teve a possibilidade de demonstrar que não praticou aquele delito. Isso acontece muito por aí. Eu já vi gente cumprir 10, 15 anos de prisão e lá pelas tantas o verdadeiro culpado confessa o crime. Aí você vai dizer que ele foi descondenado? Não, inocente. Não existe a palavra descondenado. Isso aí foi um grupo político que criou para desmerecer aquele que foi julgado inocente. Então, meus caríssimos, não existe a palavra descondenado, nem no nosso idioma, no nosso vernáculo, e nem na nossa ordem jurídica. É inocente ou culpado. Não existe outra terminologia, nem aqui, nem na China, nem na Rússia, e nem no Haiti. É culpado ou inocente. Não interessa em que instância for declarado. Por isso que a nossa Constituição prevê, né, que a presunção de inocência ela corre até o trânsito julgado em última instância. Então, são invenções para desacreditar o réu. Porque se aquelas provas que a primeira instância criou, fraudou, fossem corretas, a última instância não tinha condições. Não tinha condições de anular tudo que foi julgado. Outra coisa que vocês têm que entender, um juiz, quando ele recebe uma denúncia, ele tem que verificar o território do crime. Território do crime, onde foi praticado o crime. Se o crime foi praticado fora da sua jurisdição, ele tem que, de ofício, se declarar incompetente. Quando ele se declara competente, é porque ele tem interesse no pleito, tem interesse na causa. Porque um juiz honrado, honesto, ele se declara logo inocente. Não vou entrar em mais delongas, eu quis só mostrar que essa palavra descondenado não existe no nosso vernáculo, na nossa língua pátria, nem na nossa língua mãe, que é o latim, também não existe. Isso foi um termo inventado, um neologismo que não vai colar. As pessoas que não têm formação jurídica não vão entender isso. Quem não tem formação também em línguas também não vão entender isso. Tá entendendo? Vão usar o quê? A ideologia, o ódio, né? Para poder determinar fulano não é inocente. É isso aí. Valeu! Não esqueçam de botar o likezinho lá, entendeu? Fazer um comentáriozinho, tocar lá no sininho. Vamos aí para isso. Valeu!